Fala galera, meu nome é Lucas, voltei agora pra gente ver o review completo do capítulo 1112 de One Piece, que não teve algo impactante, mas só a continuação da batalha que estava acontecendo ali em Egghead. Inclusive no final desse capítulo dá ruim pra todo mundo, porque os Gorosei se separam e cada um dos grupos aliados aos Mugiwaras vão receber um Gorosei de bandeja assim pra você ter que enfrentar. É isso que nós vamos ver nesse capítulo, mas antes já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora lá para esse review. Começando aqui pelo Gorosei, que vai lutar contra o Zoro, que muita gente imagina que isso vai acontecer, principalmente pelo final desse capítulo. Ele derrota todos os pacifistas sem destruir eles. Como eu falei em reviews anteriores, é como se os seus cortes eles congelassem o local que foi cortado, mas não cortaram efetivamente para não dar dano. Como a marinha realmente não queria destruir esses pacifistas, porque são uma arma deles mesmos e do governo mundial, esse Gorosei aqui acabou fazendo isso de uma forma diferente. Ele acabou incapacitando todos eles sem destruí-los. E essa é a informação que é passada para todo mundo nessa ilha. Que agora os pacifistas estão incapacitados de continuar a sua batalha e eles podem atacar com tudo ou continuar a sua destruição contra a ilha. Um pouco mais pra frente nesse capítulo a gente vê a continuação da batalha ali, dos poucos Mugiwaras que estão perto do navio dos gigantes que vão zarpar para Elbaf, lutando contra os vice-almirantes. E essa imagem aqui já representa tudo o que eu falei sobre os vice-almirantes serem buchas, porque o Franky ele acaba derrotando um deles só com um ataque normal, que é aquele ataque de direita do Franky, destrói até a manopla desse vice-almirante e derrota ele. Então a gente pode ter certeza que os vice-almirantes são buchas. Não é que o Franky seja fraco, é que ele derrotou o cara com um golpe normal dele e nem precisou utilizar ali o seu Radical Beam, que até agora é o seu ataque mais forte. Então a gente tem, ou pode ter certeza, que os vice-almirantes são muito fracos. Inclusive essa próxima imagem aqui também representa isso, porque a Bonnie consegue derrotar um vice-almirante com um único golpe também. Ela transforma ele em criança, ele chamou ali o pai dela de uma máquina ou então uma arma do governo mundial. Ela transformou ele em uma criança e acabou derrotando ele com um chutão. Então mais duas imagens aqui que comprovam que a maioria dos vice-almirantes são buchas. Nem precisa o cara utilizar um poder absurdo ou foda para derrotar cada um deles. Após isso nós temos a York mostrando pro Marcus Mars o exato local onde foi gravada a mensagem do Vegapunk, porque ele imaginou que se destruísse esse local, a comunicação ali ou aquela mensagem do Vegapunk seria interrompida. Ele acaba lançando um sopro absurdo de poder que destrói todo aquele local, mas a gravação continua tocando, o que dá a ideia para esse Gorosei de destruir todo o laboratório. Mas se ele destruísse todo o laboratório, perderia ali as suas... ou a York não conseguiria criar a arma que o Imu-sama e os Goroseis querem criar em massa, que é aquela Mater Flame para destruir várias ilhas ao mesmo tempo, ou sem precisar que aquela arma recarregue para depois utilizá-la de novo, porque teriam várias armas. Então ela manda ou ela pede para que ele tenha cuidado e ela até meio que ameaça ele, porque se ele destruísse, então ele teria que lidar com ela. Ele fica sem entender se aquilo foi uma ameaça ou não, ou foi pelo menos isso que eu entendi, só que ele acabou entendendo que vai ter que ir com calma. Porque se ele destruir, vai ser ali um prejuízo muito grande para o governo mundial. Mas aí ele acaba utilizando ali acredito que tenha sido o Haki da Observação para sentir uma pequena voz lá em Punk Record. E aí ele pede para que a York leve ele até a entrada, porque ele pode ter encontrado o que eles estão procurando, que é um Dendemushi diferente criado pelo Vegapunk, e esse Dendemushi é o responsável por aquela transmissão. E aí se ele for destruído, a transmissão vai parar. Ou pelo menos é isso que a gente imagina.
Já dentro do laboratório, nós temos que a Stussy ficou para trás como um sacrifício, ali ela tá junto com o Kako, para que ela possa ser aquela pessoa que vai abrir o domo para que os Mugiwara, junto com os Vegapunks, eles consigam escapar da ilha. Então essa aqui seria sua última missão, ela vai se sacrificar por isso, porque ela acha que deve tudo ao Vegapunk, ou ela deve a sua vida ao Vegapunk. Agora, indo diretamente para a batalha, nós temos que o Luffy, junto com os gigantes, continuam lutando contra o Jupiter. Acho que esse aqui é o Jupiter, se eu não estiver enganado. Vou dar uma olhada aqui. Isso, é o Jupiter, aquele vermezão absurdo que começa a sugar o ar em volta de todo mundo ali, dos gigantes do Luffy, tentando engoli-los. Acredito que seria essa a sua intenção, para não deixar com que eles escapem. Mas aí o Luffy ele corre mais do que o vento consegue puxar ele para trás e chuta, ele quebra a base de um prédio e chuta esse prédio em direção à boca desse verme gigante, que acaba engolindo todo esse prédiozão para que ele parasse de sugar todo aquele ar e aí impedisse que eles conseguissem fugir. Mas essa ação do Luffy, ou essa foi a última ação do Luffy com o Gear 5, porque depois disso ele volta para sua forma ali de velho caquético depois da sua transformação. Mas em 2 quadrinhos, porque em um quadrinho o Luffy tá assim e no outro ele já volta ao normal, o Oda nos mostra ou traz ali uma coisa que pode ser considerada um Deus Ex Machina, que vai poder ser utilizado ainda muito mais nessa batalha enquanto o Luffy estiver lutando, que é uma carne de tubarão fermentada dos gigantes, e aí o Luffy volta ao normal quase no mesmo instante. Ele não precisou de muita ou absurdas quantidades de comida para que ele pudesse voltar ao normal, mas só precisou dessa carne fermentada super nutritiva para voltar ao normal. E aí eu me questiono, eu me pergunto o quanto o Sanji não vai evoluir em Elbaf ao estudar a culinária de lá, e o quanto isso não vai beneficiar o Luffy e os Mugiwaras depois que eles saírem de lá. Vai ser absurdo. E aqui mostra o Luffy no seu estado velho e depois o Luffy no seu estado normal, mais uma vez depois de comer esse pedacinho. Não é um pedaço gigantesco não, o Luffy já comeu mais carne do que isso, mas ele volta ao normal. Para aí lançar um Red Rock na cabeça do Valkyrie, que é aquele javali de 4 presas transformado. Ele lança um Red Rock da mesma forma que lançou com o Kaido e deu dano, mas aqui o Luffy não dá dano nesse javali gigantesco, porque a próxima cena é o Luffy gritando de dor, porque o javali gigantesco é muito resistente e o Luffy não conseguiu dar dano, foi ele que tomou o dano. E aí muita gente começou a menosprezar o Kaido pelo fato de que um ataque desse do Luffy deu dano no Kaido, mas não deu no Gorosei. Mas eu vejo que isso é mais circunstancial. Por exemplo, se o Kaido tivesse na sua forma dragão no início da sua batalha contra o Luffy, ele teria resistido mais do que naquele momento em que ele tomou esse Red Rock e ele não estava transformado, por exemplo. Ou então, realmente, o Gorosei é mais resistente que o próprio Kaido. Só que ele não é mais forte que o próprio Kaido em todos os sentidos. Porque em capítulos anteriores ele atacou os gigantes conseguiram não só se defender, quanto rebater o ataque desse mesmo Gorosei. Então, vamos dizer que no aspecto de resistência, ele é até mais resistente que o Kaido circunstancialmente, ou nesse momento que ele não está cansado, veio para a batalha agora. Mas o Kaido é mais forte em todos os outros sentidos. A gente pode imaginar que é mais ou menos assim que o Oda balanceia o nível de poder em One Piece. Ou eu imagino que seja assim. Para o capítulo se encerrar com cada um dos Gorosei chegando em um determinado local, o que deixa essa batalha mais perigosa. Porque temos os Mugiwaras separados em diversos frontes e agora cada um deles vai ter que enfrentar um Gorosei de frente. A gente viu ali que o Valkyrie está chegando onde o Sop, Nami e Chopper estão. O Arcuri, ele chegou lá na Punk Records, onde está o Dendemushi, e muito provavelmente tem alguém lá para defender esse Dendemushi do Vegapunk. E aqui no grupo da Bonnie, Frank e Atlas,
Só quem chegou foi o Nasujuro. Depois de ter derrotado todos os pacifistas, um gigante, agora ele veio atrás da Bonnie, que tem um poder, ou o poder inteiro de destruir toda uma nação, assim como o próprio Nasujuro falou. E aí, para os Mugiwaras, para os Vegapunks conseguirem sair dessa ilha, as principais forças vão ter que lutar. No caso, o Luffy já está lutando contra 2 dos Gorosei. Ali, onde o Sop tá e o Saturn tá chegando lá, acredito que o Sanji vai ter que ir lá em cima para proteger eles. E contra o Nasujuro aqui, nós vamos ter Zoro e Jinbe chegando aí para proteger a Bonnie e ajudar ela contra o Nasujuro. Agora, quem está lá com o Valkyrie, não é com o Valkyrie não, com Marcus Mars, lá em Punk Record, pode ser, sei lá, um Serafim, ou o Caribou, não sei onde que o Caribou saiu aqui, ou se ele continua nessa ilha, porque ele queria ir junto com os piratas do Barba Negra, mas tem que ter alguém lá para proteger esse novo Dendemushi, para que a mensagem não seja interrompida. E agora eu quero saber as suas opiniões em relação a esse capítulo. Essas foram as minhas opiniões, quero saber as suas. Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para cada um de vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!